E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje o contexto, tá? É porcentagem, isso mesmo galera. Isso, porcentagem, um contexto muito utilizado no dia a dia de vocês. Acredito que muitos dos pais de vocês trabalham com esse contexto, direta ou indiretamente, sabendo ou não, tá? Mas esse termo porcentagem é muito vivido no nosso dia a dia. E nada mais justo do que pedirmos ajuda a um cara experiente com esse contexto, a um cara que trabalha muito esse contexto no dia a dia dele, o nosso amigo Júlio. Quem já assistiu a série Todo Mundo Odeia Chris vai entender do que eu estou falando, galera. Isso mesmo, Júlio está aí na tela de vocês com a música lá no fundo do tema da série, tá? Mas vamos ao que interessa, sem mais demoras, tá? Como já foi dito, professor Michelson, auxiliar Júlio, tá? O que é porcentagem, galera? Porcentagem sempre trabalha-se com esse símbolozinho aí, ó, tá? Que está na tela de vocês. E nada mais é do que a centésima parte de uma grandeza ou cálculo baseado em 100 unidades, ou seja, nada mais é do que aquele símbolozinho representa a unidade de 100, galera. Vocês vão entender bem direitinho isso que está sendo dito aqui, quando a gente botar em prática o contexto matemático. Não se preocupem, tá? Vamos lá, vamos continuando, tá? Taxa de porcentagem, galera. Olha aí, a taxa de porcentagem se baseia no valor obtido aplicado em uma determinada taxa a um evento valor, tá certo? O numerador de uma fração que como denominador 100, tá certo? Ou seja, um número em cima de 100, tá? Que era o que a gente estava falando antes. Se a gente dividir qualquer número por 100 e multiplicar por um valor, a gente vai descobrir a porcentagem. Como assim, professor? Por exemplo, 20% de 600. A gente divide 20 por 100, o valor obtido multiplica por 600. E aí a gente vai encontrar o resultado que queremos, tá? Nada mais é do que isso. Ou seja, a porcentagem, apesar de ser um valor, tá? É muito utilizado e que difícil de compreensão por muitos, mesmo que seja utilizado por essas pessoas, é algo fácil de se calcular e fácil de se compreender, galera. Vamos lá. É bom que vocês aprendam direitinho, tá certo? Muito bom mesmo, porque como já foi dito, além de utilizarmos no nosso dia a dia, né? Temos uma boa motivação agora aí, ó, na tela de vocês, ok? Vamos continuando, galera. Onde usamos, tá? Porcentagem a gente pode usar bancos, lojas, tá? Na leitura de jornais, ou seja, nas notícias de jornais às vezes vem relatos de porcentagem, tá certo? Relatórios de empresa, gráficos, tá? Um simples recebimento do salário, tá certo? Quando a gente recebe o contra-cheque tem a utilização da porcentagem, tá bom? Então assim, a gente utiliza muito, galera. Então é muito bom que vocês saibam mesmo o cálculo da porcentagem com qualquer valor, tá? Então vamos lá, galera. Agora vamos examinar as situações a seguir, galera. Deixa eu só diminuir um pouco mais aqui o zoom para que vocês fiquem aí vendo as situações, tá? Então olha aí, de cada 100 questões, um aluno acertou 78, ou seja, 78 em 100, tá certo? Isso aí nada mais é do que uma porcentagem, tá? A gente tá, para ser calculado isso aí, a gente vai utilizar a porcentagem, tá? Então, ó, situação 2, 32 em cada 100 alunos da sétima série domina o conteúdo de porcentagem, tá certo? Outro contexto que utiliza porcentagem, tá bom? Vamos continuando aí. Observe outra situação. Em cada cidade, 3 a cada 5 habitantes têm casas próprias. Esse fato pode ser expresso por uma razão, tá certo? Ó, 3 sobre 5, ou seja, 3 habitantes em cada grupo de 5 tem casa própria, ou seja, 3 sobre 5. Isso aí é o fundamento para se calcular a porcentagem, tá certo? Então a gente está falando de situações, tá, fundamentais que utiliza-se a porcentagem, tá bom? Olha outro contexto bem interessante. Observe a tabela, tá vendo? Tem uma tabelazinha ali, ó. Água salgada. 97% do nosso planeta é composto por água salgada. Água doce, vocês não estão vendo ali, porque eu coloquei bem difícil de enxergar, para que quando a gente tiver nossa aula presencial pudermos discutir um pouco sobre isso, tá? Mas é 3%, tá certo? Porque eu tenho 97% de água salgada e 3% de água doce, que é o que completa os 100%, tá? Tudo
ele vai ser composto de 100%, tudo que é material, tá? Quando a gente trabalha com valores, pode ser maior que 100%, lucro, prejuízo, tá certo? Pode ser maior que 100%, mas quando é valores de objetos concretos, como o planeta Terra, como a própria paixão, assim que a gente pode denominar como esse contexto como concreto, sempre vai ser 100%, tá? Referente a esses contextos, tá? Então, fiquem atentos a esse detalhezinho que eu estou passando para vocês. Na nossa aula presencial vamos discutir um pouco mais sobre isso, e esse vídeo já vai ser postado para vocês após a aula presencial. Então vocês já vão ter essa discussão, tá? Antes de visualizar isso aqui. Galera, então vamos lá. Quantos habitantes, tá? Quantos habitantes em cada grupo de 100 tem casa própria? Relacionado àquele contexto que falamos anteriormente. Olha aí. Devemos encontrar frações equivalentes a 3/5, que tem denominador 100. Galera, isso aqui é outra maneira, tá? Que para a galerinha primária, tá? É mais simples, tá? Porém, eu acredito que para vocês vai se tornar um pouco mais complicado essa maneira de responder porcentagem, tá certo? Vai se tornar um pouquinho mais complicado. Então, eu aconselho a vocês a visualizarem aquele segundo ponto. Ou seja, quantos habitantes em cada grupo de 100 tem casas próprias. Então, ali é uma maneira que você consegue encontrar, ó, ele colocou 3/5. Aí ele procurou uma fração equivalente a 3/5, onde em cima encontrassem o número 60 e o de baixo 100. Então, ele multiplicou esse 5 até chegar a 100. E esse mesmo número que ele multiplicou esse 5 para chegar a 100, ele multiplicou o 3, tá certo? Ou seja, esse número seria 20, tá? Então, ele encontrou o número que multiplicasse esse 5, que chegasse a 100. Esse mesmo número ele obteve e ele multiplicou o 3 para encontrar um valor, tá? Sempre o de baixo vai ter que ser 100, como a gente falou anteriormente, porcentagem tem que ser 100. Então, é dessa maneira que ele encontrou o percentual aí, ó, de 60, tá certo? 60% em relação a 3/5. Se cada 3 pessoas, 5 tem casa própria, não é isso? Ou de cada 5 pessoas, é isso mesmo que eu falei. A cada 3 pessoas, 5, né? 3 pessoas têm casa própria a cada 5 pessoas, né? Em uma determinada cidade. Então ele disse que nessa cidade tem 100 habitantes. Quantos por cento teriam casa própria? Seriam 60, tá certo? Através dos cálculos podemos comprovar isso aí, tá? Vou adiantando um pouquinho mais, lembrando que vocês já vão ter essa base na aula presencial. Vou explicar bem direitinho para vocês isso aí, tá? Maneiras mais simples do que essa, mas essa é a maneira concreta que é utilizada, tá? Dentro da sala de aula. Agora, sei calcular a porcentagem? Talvez sim, talvez não, mas vamos lá continuando. Galera, taxa percentual é indicada por esse símbolo aí, ó, de porcento. Assim escrevemos o 100 baixo, tá? Então todo número que tem esse 5%, a gente pode escrever ele de forma de fração com o número 100 baixo, que é o que já estamos dizendo desde o início da aula, tá certo, galerinha? Então, se eu quisesse 97% de qualquer valor, era só dividir 97 por 100 e multiplicar por esse valor, eu iria encontrar o 97%. Como assim, professor? 97% de 100. Aí, vamos deixar mais claro, porque o 100 tem a questão. Então vamos lá, 97% de 200. Eu dividia 97 por 100. Esse resultado eu multiplicava por 200, tá? É assim que se faz, ok? E a mesma coisa acontece 32%, tá? Qualquer valor que tenha porcento, que é esse símbolozinho aí que vocês estão vendo na tela de vocês, ok? Vamos continuando aí, galera. Como eu já fui dizendo aí, ó, tá? O que ele tá fazendo aí, ó? Ele tá dividindo e tá fazendo a multiplicação, tá? E aí também a gente pode fazer a operação inversa, tá? Se eu tenho 1 sobre 2, eu quero saber quantos por cento vale de um determinado valor, eu tenho que multiplicar o número de baixo para chegar ao resultado de 100. E esse número que eu multiplicar o de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima também, tá certo? E aí eu fico só olhando o de cima, porque esse 100 que está embaixo, ele vai virar o símbolo de percentual, tá? Então, tanto eu posso fazer a operação inversa também, tá certo, galera? Detalhe para vocês. Pessoal, isso aqui também ele está explicando a operação inversa, tá certo? Essa aqui é uma atividade que a gente vai ver na sala de aula, tá? Mas para quem perder na sala de aula, vai estar no vídeo gravado para vocês. Vocês vão ter que preencher essa tabelazinha aqui, tá, galera? Número decimal é o número com a dízima, ou seja, é um número com vírgula, é a divisão, tá? Ou seja, a gente já tem o primeiro espaço preenchido. Aí na segunda, fração centesimal, ou seja, vocês vão colocar 0,2, vocês vão transformar em fração, sendo que embaixo tem que ter o número 100.
tá? Taxa percentual. Aí quando vocês transformarem em fração, a taxa percentual vai ficar o número que ficar em cima, tá certo? Vou dar exemplos também na sala, tá? Na nossa sala virtual. Então, quando vocês virem essa atividade, vocês já vão ter o exemplo da sala de aula. Então, não perca as aulas da segunda-feira, tá bom? Galera, na segunda linha, tá? Mais precisamente na segundo espaço da primeira coluna, vocês vão preencher com o número decimal. Que número seria esse? O resultado da divisão de 25%, tá? Aí, agora a gente vai passar para a terceira linha, tá certo? Terceiro espaçozinho da segunda coluna. Eu tenho 0,80, vocês vão transformar esse 0,80 em fração, tá? Lembrando que embaixo tem que ter o número 100, então vocês vão transformar esse 0,80 em fração com uma fração centesimal, tá certo? Com 100 embaixo. E aí, feito isso, a taxa percentual é o número que ficar em cima. Bem simples, bem fácil de se fazer isso aí, tá, galera? Esse aqui vocês vão representar em forma de fração, tá? As figuras, as formas percentual, na verdade, para ficar mais fácil. A forma de fração, na verdade, ficaria mais fácil e aí você teria base para transformar em porcentagem. Por exemplo, quantos por cento vocês acham que essa figura 1 estaria pintada, galera? Só lembrar, se ela toda vale 100, a metade vai valer... Opa, falei demais. Olha aí, ó. Então, na segunda figura, a gente tem uma parte toda, ela vai valer 100, mas só tem 3 partes pintadas. Então, se eu dividisse 100 por 4... e aí eu ia ter o valor de cada parte. Então, se eu tenho 3 partes, isso aí serve tanto para a figura 2 como para a figura 3, ok? Então, galerinha, tem mais contextos que a gente vai vendo aí, ó, eu fui calculando aí de 3 maneiras diferentes, a porcentagem de 30% de 600, de 3 maneiras diferentes. Vou abordar isso em sala de aula junto com vocês, tá certo? E também outra atividade, tá? Na verdade só vou abordar uma, porque as outras, essa daqui eu respondi, tá? Com comentários que eu observei dentro da sala de aula, quando eu joguei essa proposta para alunos, tá? Então vocês vão ver como é que a galera pensa também, tá? Vai ser parecido com o pensamento de vocês vão ver, tá? Então assim, espero vocês na aula de segunda-feira, tá? Essas duas questões que eu coloquei aqui, na verdade, o preenchimento da tabela, tá bom? Eu vou voltar aqui para vocês. Esse preenchimento dessa tabela, eu vou passar bem rapidinho na sala de segunda-feira, então vocês vão ter que assistir essa aula no canal da escola, não percam, tá? Para poder responder essa aqui. As outras questões não, vou explicar na sala de aula, eu vou parar, eu vou printar, se vocês quiserem eu até envio via PDF para vocês, só que essas duas, não vou enviar, tá bom? Galerinha, até mais, show, saudades, se cuidem!